A educação de jovens e adultos no Brasil, ou como comumente é conhecido, o EJA. Assim como o histórico do processo educacional no Brasil se inicia já no período da colonização, quando os jesuítas chegaram à colônia para catequizar os indígenas por volta de 1549, e assim se manteve por mais de 200 anos, é importante destacar que essa educação passada por eles não tinha um caráter acadêmico, mas apenas instrucional. Ou seja, como por exemplo a instrução de plantio e cultivo agrário. As mudanças só se iniciaram com a vinda da família real ao Brasil em 1808. Ocorreu a expulsão dos jesuítas do país e somente no dia 6 de setembro de 1878, com o Decreto Imperial número 7031, foram criados os primeiros cursos noturnos para adultos do sexo masculino analfabetos. Somente com mais de 50 anos depois desse decreto, foi quando o Brasil já havia se tornado república que foi expressa a necessidade da criação do primeiro Plano Nacional da Educação, presente no artigo 150 da Carta Magna, também conhecida como Constituição Brasileira de 1934. Foi estabelecida a educação como dever do Estado, determinando que o governo deveria oferecer um ensino gratuito e integral a todos, inclusive aos adultos que não puderam concluir os seus estudos no ensino regular. Os anos 40 foi de extrema importância para a educação de jovens e adultos. Podemos dizer que foi determinante, já que foi nesse período que começaram as campanhas nacionais voltadas para esses alunos. Em 1947, surge o CNEA, Serviço Nacional de Educação de Adultos, e junto com este ocorreu a primeira Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos, CEAA. Nesse período também ocorre o primeiro Congresso Nacional de Educação de Adultos. Entre os anos de 1958 e 1961, ocorre a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, CNEA, intensificando ainda mais os trabalhos voltados para o público do EJA, o que tornou a percepção do ensino de jovens e adultos mais popularizado e com ideias de cunho libertário. É importante destacar que na década de 60 também aconteceu alguns movimentos regionais voltados à educação de adultos, como por exemplo o CIREPA, que foi o Sistema Radioeducativo da Paraíba, que visava promover a educação dos jovens e adultos através do rádio. Esse sistema de ensino foi muito utilizado durante 10 anos, sucedidos entre 1959 a 1969 em diversas regiões do país. Com o golpe militar de 1964, o ideal de uma educação libertária foi suprimido e só no ano de 1967 surgiu a ideia do Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, que tinha um cunho de ensino mais técnico, porém só foi implantado na prática em 1970 até 1985, quando ocorreu o fim da ditadura militar no Brasil. Já em 1985, surgiu uma iniciativa do Ministério da Educação chamada Fundação Educar, que tinha por proposta a redemocratização do ensino de jovens e adultos, porém ela durou apenas 5 anos no país. No Nordeste, especialmente o estado de Pernambuco, desempenhou um papel muito significativo na história da educação de jovens e adultos no Brasil. A construção nacional do conceito de educação de jovens e adultos no estado ganhou força nos anos de 1960, com os já referidos movimentos de cultura popular e círculos de cultura com educadores como Paulo Freire e seus famosos programas e métodos de alfabetização, João Francisco de Souza, Adozinda Costa, Paulo Rosas, que são alguns dos nomes marcantes que escreveram a história do conhecimento da educação de jovens e adultos no Estado. Foi após a publicação da Constituição Federal de 1988 que duas instituições relevantes poderiam ser destacadas no trabalho com a educação de jovens e adultos. Em 1987, a fundação do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação de Jovens e Adultos e em Educação Popular da Universidade Federal de Pernambuco, no Brasil, no PEP.
lugar de proposição de ações educativas, de enunciação e de teorização de práticas pedagógicas no campo da educação de adultos, EDA, e na educação de jovens e adultos, EJA. Já em 1990, a criação da Articulação Pernambucana pela Educação de Jovens e Adultos, que em 2004, para acompanhar a nomenclatura nacional do movimento no país, passou a ser conhecido como Fórum de Educação de Jovens e Adultos de Pernambuco, um espaço informal articulado com participação de diversas entidades para discussão, fortalecimento e propostas para a educação de jovens e adultos em Pernambuco. Foi em 1996, com a promulgação da Lei 9.394 e com a Constituição de 88, que a chamada nova LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, reafirma a necessidade de um EJA gratuito, que garanta o acesso e a permanência dos jovens e adultos nas escolas públicas. Em 24 de junho de 2005, surgiu o decreto de número 5.478, que lança o Programa de Integração da Educação Profissionalizante ao ensino médio dessa modalidade do EJA, ou seja, um programa que visava aperfeiçoar profissionalmente esses alunos do ensino médio. Porém, pouco mais de um ano dessa lei profissionalizante, surge um novo decreto, o decreto de número 5.840, que ampliou esse programa também para o ensino básico, criando assim o PROEJA. Quando falamos sobre a educação de jovens e adultos, precisamos lembrar da inclusão de jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Conforme a LDB, ela regulamenta os dispositivos constitucionais referentes à educação, determina os sistemas de ensino, a asseguração dos cursos e exames que proporcionem oportunidades educacionais apropriadas aos interesses, às condições de vida e trabalho dos jovens e adultos. De forma precisa e formal, a educação nas prisões ela é assegurada pela Lei nº 7.210, de 1984, que possui o nome de Lei de Execução Penal, LEP. Ela determina como deve ser executada e cumprida a pena de privação e restrição de liberdade. No capítulo 2 da LEP, que tem o título de Assistência, na seção 5, nos seus artigos 17 a 19, determina que a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. O ensino de primeiro grau será obrigatório. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Desta maneira, a instrução escolar e a formação profissional que são previstas em lei, elas são mecanismos de ressocialização que fazem com que o indivíduo, tanto penalizado, volte a ser novamente capaz de conviver em sociedade.